Glória a Deus, que a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua casa, seja sobre a sua vida, seja sobre a sua família. Aqui é o pastor Neviton e nesse momento eu quero orar por você. Eu quero levantar um clamor nessa madrugada. Já são meia-noite do dia 5 de abril de 2025. E o Senhor me inspira a orar por alguém. E talvez esse alguém seja você. Essa oração, ela é um clamor da meia-noite contra pestes noturnas. Você sabia que existem inimigos, demônios, seres espirituais que lutam incansavelmente contra as nossas vidas? Existem seres espirituais que lutam para roubar a sua paz, que lutam para tirar a sua alegria, que lutam incansavelmente para te desanimar, para tentar te parar, para tentar te destruir. O próprio Jesus, ele vai mencionar na sua palavra: eis que o demônio, o diabo, eis que o inimigo, nosso adversário, ele está bramando como um leão, procurando a quem ele possa tragar. O inimigo, o nosso adversário, ele está ao nosso derredor, só esperando uma brecha para poder destruir a nossa vida, roubar a nossa energia, roubar a nossa paz, destruir a nossa casa, a nossa família. E é principalmente pela madrugada que o inimigo mais luta. É principalmente pela madrugada que o inimigo mais se levanta. É pela madrugada que vem a tristeza, é pela madrugada que vem a insônia, é pela madrugada que bate a depressão, bate a angústia, bate a preocupação. É pela madrugada que o inimigo se levanta, mas é também pela madrugada que o Senhor levanta homens e mulheres de Deus para lutar, para combater, para guerrear. E é nesse momento de oração, e é nessa hora que eu quero orar por você, eu quero guerrear por você, eu quero lutar por você. Vai dizer a Bíblia que a nossa luta, ela não é contra carne e sangue. A nossa luta, ela é contra os principados, potestades, hostes espirituais da maldade. Então, nesse momento, eu quero levantar este clamor para poder abençoar o teu lar, para poder proteger o seu lar contra os ataques de Satanás, contra as astutas ciladas do inimigo contra você. A oração, ela é a única ferramenta que nós temos para poder combater as investidas do inimigo. A oração, ela é a única ferramenta que nós temos para poder atacar. Talvez você está vivendo um momento a qual você não tem atacado. Talvez você está vivendo um momento a qual você só está se defendendo.
E nós sabemos que em uma luta, em uma guerra, em um confronto, em um embate, só defender não resolve. Só defender não vence batalha. Só defender não vence uma guerra. Se nós estamos lutando, porque a Bíblia que diz que a nossa luta é contra os principados, potestade, hostes espirituais da maldade. Se nós estamos lutando, nós não podemos só defender, nós temos também que contra-atacar. E a nossa arma principal para poder atacar se chama oração. A oração, ela tem o poder de quebrar barreira. A oração, ela tem o poder de destruir as ferramentas do inimigo contra nós. A oração, ela tem o poder de abrir porta. A oração, ela tem o poder de fazer o sobrenatural acontecer nas nossas vidas. A oração, ela tem o poder de destravar tudo aquilo que está travado. A oração tem o poder de quebrar barreiras, quebrar grilhões. A oração tem o poder de trazer surpresa para mim e para você. É por isso que eu acredito tanto no poder que tem a oração. Vai dizer a Bíblia que a oração, ela tem o poder de mover montanhas. Vai dizer a Bíblia, Tiago, capítulo de número 5, versículo de número 16. Diz que pode muito em seus efeitos uma oração feita por um justo. Sabe o que significa uma oração feita por um justo? Uma oração feita por um justo, ela é uma oração feita por alguém que teme, por alguém que acredita, por alguém que confia, por alguém que obedece à palavra do Senhor. Então a Bíblia está dizendo que a oração tem muito poder, tem muito efeito, quando ela é feita por alguém que obedece, por alguém que acredita, por alguém que teme, por alguém que confia no Senhor. Então é por isso que nós acreditamos tanto no poder da oração. Quando nós olhamos para a Bíblia, existiam homens e mulheres de Deus que tiveram uma vida de oração e foram nos seus momentos de mais necessidade que eles usaram a oração ao seu favor. Foram nos momentos de mais necessidades que esses homens, que essas mulheres de Deus testemunharam milagres extraordinários através da oração. E se esses homens e mulheres testemunharam milagres, você também pode testemunhar. Se esses homens e se essas mulheres de Deus testemunharam tamanho milagre, tamanho poder de Deus, você também pode presenciar esses milagres através da oração. Então, nesse momento, nessa madrugada, eu quero orar, abençoar o teu lar, abençoar a tua vida, abençoar a tua família. A Bíblia, ela contém vários exemplos de pessoas que oraram e de pessoas que foram
que tiveram as suas orações respondidas. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós conseguimos encontrar vários relatos de pessoas que oraram e o milagre aconteceu. Sabe por quê o milagre ainda não aconteceu na sua vida? É porque você ainda não orou. Sabe por que o milagre não aconteceu na tua casa? É porque você não está orando. Sabe por que o milagre ainda não aconteceu na tua família? É porque você precisa orar. Você precisa falar com Deus. Você precisa buscar a Deus em oração. Eu nunca vi uma pessoa de oração que não recebeu milagre. Eu nunca vi na Bíblia pessoas de oração que a porta não se abriu. Eu nunca presenciei na Bíblia pessoas de oração que não tiveram as suas vidas transformadas. Eu nunca encontrei na Bíblia alguém que orou e a sua oração não foi respondida. E eu quero citar alguns personagens bíblicos para você entender que a oração ela tem o poder de fazer milagre. Quando nós olhamos para a vida de Jonas, todos nós conhecemos a história de Jonas. Jonas, ele recebeu um recado de Deus. Ele teria que pregar em uma cidade. E como Jonas conhecia essa cidade, e ele sabia que nessa cidade existia um povo que tinha o coração endurecido, então Jonas desobedece à ordem de Deus. Jonas desobedece à ordem de Deus e vai para uma outra cidade com medo. E diz a Bíblia que por causa da desobediência de Jonas, a vida dele foi de mal a pior. Talvez a sua vida tenha ido de mal a pior. Talvez a tua vida está indo em declínio por causa da desobediência. Talvez a tua vida está de ponta cabeça porque você desobedeceu a ordem de Deus. Deus te deu uma ordem e você não cumpriu essa ordem. Deus te deu um conselho e você não cumpriu aquilo que Deus te ordenou. E a sua vida está semelhante à vida de Jonas. Está indo de mal a pior. Quer um conselho para a tua vida? Obedeça. Quer que a tua vida melhore? Obedeça. Diz a Bíblia que Jonas, ele entra dentro de um barco. Eu vou resumir a história. Jonas entra dentro de um barco e esse barco começa a naufragar. Os tripulantes daquele navio jogam Jonas dentro do mar. Então, um grande peixe, ele engole Jonas. Jonas, ele tenta fugir do chamado de Deus para ele pregar contra os habitantes de Nínive. E quando Jonas é engolido por aquele grande peixe, e dentro do ventre daquele peixe
em um momento de aflição, em um momento de medo, em um momento de angústia, diz a Bíblia que Jonas orou a Deus. Jonas orou a Deus e clamou a Deus por livramento. E clamou a Deus para que Deus o livrasse daquela situação. Diz a Bíblia que Jonas disse: na minha angústia eu clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre do inferno eu gritei e tu ouviste a minha voz, porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse: lançado estou diante dos teus olhos. Todavia, tornarei a ver o templo da sua santidade. Diz a Bíblia que no momento de angústia, no momento de aflição, Jonas, ele faz uma oração. E Deus responde a oração de Jonas. Ele estava dentro do ventre do peixe, de um grande peixe. E mesmo assim ele orou. E Deus o livrou. Está vendo aí a importância de você orar? A importância de você falar com Deus? Outro exemplo da Bíblia foi Ana. Ana, ela suplica a Deus por um filho. Ana, ela era uma mulher estéril. Só que diz a Bíblia que ela orou fervorosamente a Deus para que Deus desse a ela um filho. E Ana não só orou, ela orou e prometeu a Deus. Ela fez uma promessa para Deus, dizendo que se Deus desse a ela um filho, ela iria devolver ao Senhor para que aquele menino, aquele homem, pudesse servi-lo. E foram essas as palavras de Ana. E votou Ana um voto a Deus, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, um filho varão, a ti, Senhor, eu darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Quando Ana fez essa oração para Deus, quando Ana fez essa súplica para o Senhor, Deus ouviu a oração de Ana e Deus respondeu. A oração de Ana demonstra a importância de nós alinharmos os nossos pedidos com a vontade de Deus. Sabe por que nós não somos respondidos nas nossas orações? É porque a nossa oração, ela não está alinhada com aquilo
que Deus quer. É porque a nossa oração não está alinhada com aquilo que Deus tem para nós. A oração de Ana estava alinhado com Deus. Deus precisava de um profeta e Ana precisava de um filho. Então Ana orou pedindo um filho e que se Deus desse um filho para ela, ela devolveria, ela daria esse filho para Deus. E foi assim que Deus fez. Outro exemplo da Bíblia de oração foi um homem chamado Estevão. Diz a Bíblia que Estevão estava à beira da morte. Estevão estava preso, sendo apedrejado. E mesmo assim, Estevão orou. Estevão ele é considerado um dos mártires cristãos. Diz a Bíblia que Estevão orou a Deus, pedindo perdão para as pessoas que estavam maltratando, pedindo perdão para as pessoas que estavam apedrejando. E foram essas as palavras de Estevão. Estevão disse: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, Pedro adormeceu ou morreu. Esta é, sem dúvida, uma das orações mais fortes, impactantes da Bíblia. Mesmo Estevão sendo cruelmente apedrejado até a morte, ele orou pedindo a Deus para que ele perdoasse aquelas pessoas que estavam lhe ferindo. Quer ter sucesso na tua oração? Quer que a tua oração seja respondida? Comece a orar por aquelas pessoas que te maltratam. Comece a orar por aquelas pessoas que desejam o teu mal, que querem te prejudicar. E você verá o poder de Deus sendo sobre a tua vida. Outro exemplo de oração foi Josué. Diz a Bíblia que Josué orou para que o sol e a lua parassem, permitindo que o seu povo fosse vitorioso sobre os seus inimigos. E foi essa as palavras que disse Josué. Josué disse: falou Josué ao Senhor no dia em que o Senhor deu os exércitos amorreus na mão do exército de Israel. E disse aos olhos do israelita: sol, detenha-te em Gibeão, lua, detenha-te no vale de Aijalon. E a Bíblia diz que este dia foi um dia especial, foi um dia mais longo do que o normal, porque Deus ouviu a oração de um homem, porque o Senhor pelejava em favor de Israel. Sabe o que isso significa? Significa que quando Josué orou, Deus fez um milagre extraordinário. Deus parou o sol, Deus parou a lua. Diz a Bíblia que o dia foi mais longo por causa da oração de um homem. Olha o que a oração tem poder de fazer. Ela tem o poder de fazer milagres, surpresas, coisas sobrenaturais.
Diz a Bíblia, e nós conhecemos muito a história de Daniel. Daniel, ele orava 3 vezes ao dia. Só que o que me chama a atenção é que Daniel, na maioria de suas orações, ele agradecia a Deus. Daniel, diz a Bíblia, que o rei Nabucodonosor teve um sonho e não tinha ninguém para poder interpretar o sonho daquele homem. E diz o texto que mandam chamar Daniel. E Daniel então tem a interpretação do texto, do sonho. E foi essas as palavras que Daniel usou. E falou Daniel e disse: seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria, é a força, ele muda os tempos, as horas, ele remove os reis, ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido. E conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Ó Deus de meus pais, eu te louvo e te celebro, porque me deste sabedoria e força. E agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este assunto do rei. Diz a Bíblia que a oração de Daniel, ela nos faz entender que em todas os nossos momentos, em toda a nossa vida, nós devemos agradecer a Deus pelas bênçãos, pelo conhecimento, pelo entendimento que Ele nos dá. A oração tem o poder de revelar tudo aquilo que está em oculto, tudo aquilo que está em secreto. Quer ver outro exemplo da Bíblia que fala a respeito de oração? Salmo de número 51. Um homem de Deus fez uma oração poderosa. Eu estou falando de Davi. Davi, diz a Bíblia, que ele escreve o Salmo de número 51. O Salmo, nós sabemos que o Salmo, eles são cânticos, eles são canções. Então Davi, ele escreve uma canção. Está registrado no Salmo de número 51. O Salmo de número 51, ele revela um erro que Davi cometeu, uma falha que Davi teve. Davi comete uma falha e ele escreve um hino, Salmo 51, como um pedido de perdão. Eu quero citar para você entender o poder que tem a oração. Davi, ele escreve as seguintes palavras: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto. Davi também vai dizer: Senhor, não retires de mim o teu espírito. Davi poderia ter pedido para Deus tirar tudo dele, porque Davi era rei. Davi poderia ter pedido: Senhor, tira o meu trono, tira a minha coroa, tira a minha riqueza, tira a minha fama, tira os meus bens materiais. Só que Davi não estava preocupado com bens materiais. Davi não estava preocupado com riqueza, não estava preocupado com ouro, com prata, com fama. Ele estava preocupado
em não perder a presença de Deus. Davi estava preocupado em que o Senhor não retirasse dele o Espírito Santo. Para Davi, o mais importante não era riqueza, não era prata, não era bens, não era fama, não era coroa de rei, não era o trono de rei. Para Davi, mais importante que tudo isso era ter a presença de Deus. Que é um conselho para a tua vida: priorize a presença de Deus. Priorize a presença de Deus. A oração de Davi, ela é um exemplo poderoso de arrependimento e busca pela renovação espiritual. A oração tem o poder. Quando nós oramos com coração, quando nós oramos com a certeza de fé, ela tem o poder de perdoar os nossos pecados, as nossas ofensas. Quer ver outro exemplo da Bíblia de oração? Eu estou falando de Ezequias. O rei Ezequias, ao ser informado da sua morte, diz a Bíblia que o profeta Elias chegou até o rei Ezequias, uma ordem dada por Deus. E Isaías fala as seguintes palavras para o rei Ezequias, dizendo: coloca a tua casa em ordem, porque você morrerá e não mais viverá. Diz a Bíblia que Ezequias orou a Deus, pedindo a Deus mais um tempo de vida. Sabe qual foi as palavras do rei Ezequias a Deus? Ele disse: ah, Senhor, se sirvo de te lembrar que eu andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, eu fiz o que era reto aos teus olhos. E diz a Bíblia que Ezequias virou para a parede e chorou muitíssimo. E diz o texto que Deus ouviu a oração de Ezequias e concedeu a Ezequias 15 anos a mais da tua vida. Aqui a Bíblia nos ensina o poder que tem a oração. Ela tem o poder de nos acrescentar mais anos de vida. Ela tem o poder de tocar o coração de Deus. Ela tem o poder de revogar um decreto. Ela tem o poder de revogar uma situação. Quer ver as coisas mudar na tua vida? Ore a Deus, apresenta a Deus e você verá a transformação de Deus acontecer na tua casa. São esses e vários outros exemplos que nós temos a respeito de oração. Agora eu quero orar por você. Eu quero unir a minha fé junto da tua. E nós vamos orar e declarar paz, bênção, alegria, proteção de Deus contra ataques noturnos, contra setas, contra inveja, sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Amém? Quer ver uma oração poderosa? É o Salmo de número 91. O Salmo de número 91, ela é um salmo de proteção. E é ele que nós iremos orar nesse momento. Maravilhoso e eterno Deus. Meu Deus, nesse momento de oração, eu me apresento diante
da tua presença. Meu Deus, eu apresento também essa pessoa que está comigo, ouvindo a minha voz, ouvindo essa oração. Meu Deus, eu te faço um pedido especial. Entra agora, Senhor, dentro da casa. Entra agora dentro desse ambiente. Meu Deus, vá de encontro a cada vida que irá ouvir essa oração. Vá de encontro a cada lar, a cada casa, a cada família, a cada pessoa que não consegue dormir nesse momento, a cada pessoa que se encontra triste, desanimada, desanimado. Coloque anjos acampados dentro do lar dessas pessoas, porque a tua palavra que diz que os anjos do Senhor, eles acampam ao redor daqueles que o temem. Meu Deus, diz a tua palavra, Salmo de número 91 diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, e nele eu confio, porque Ele me livrará do laço do passarinheiro, das pestes perniciosas. Ele me cobrirá com as suas penas, e debaixo de tuas asas eu estarei seguro. A sua verdade é escudo broquel. Eu não terei medo de terrores noturnos, nem de flecha que voe de dia, nem de praga que ande na escuridão, nem de mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Basta abrir os olhos e verá como são castigados perversos. Ser o nosso refúgio, Senhor. Se fizer do Altíssimo seu abrigo, nenhum mal te atingirá. Nenhuma praga chegará à tua casa, pois o Senhor dará ordem aos seus anjos para que te protejam aonde quer que você vá. Eles te sustentarão com as suas mãos, para que você não machuque, para que você não pise com o seu pé em pedra. Pisará leões e cobra, esmagará a serpente debaixo de seus pés. Livrarei aquele que me ama, protegerei o que confiam em o meu nome. Por quando clamar por mim, eu responderei. Estarei com ele no meio das dificuldades. Eu o resgatarei e lhe darei honra. Com vida longa o recompensarei e lhe darei a minha salvação. Amém? Eu declaro essa palavra sobre a sua vida. Eu declaro o Salmo de número 91, que é o Salmo da proteção, que é o Salmo do livramento. Eu declaro livramento sobre a tua casa. Eu declaro livramento sobre a tua família. Eu declaro livramento sobre a tua saúde, sobre os teus, em nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus te abençoe de uma forma especial. Se você gostou dessa palavra, dessa oração, deixe aqui o seu like, se inscreva no nosso canal, para que todas as vezes
quando nós postarmos algum vídeo de oração pela manhã, pela tarde, pela madrugada, para que você possa receber. E eu quero te fazer um pedido especial. Compartilhe essa oração com alguém, alguém da tua casa, alguém da tua vida, alguém da tua família, alguém que você conheça. Compartilhe essa oração nos grupos de WhatsApp para junto nós abençoarmos outras vidas. Amém? Se você não é inscrito no meu canal, se inscreva para a glória de Deus. Que Deus te abençoe. Paz do Senhor Jesus.